Existe um tipo de crise no casamento que quase ninguém percebe acontecendo. Não tem briga, não tem explosão, não tem drama. É só um afastamento quieto, quase invisível, até que um dia você sente que a conexão sumiu. Vocês ainda vivem juntos, conversam, resolvem as coisas de casa, mas por dentro parece que estão cada vez mais distantes. E esse silêncio é o que assusta. O medo de que, se nada mudar, a relação simplesmente se desfaça, não por falta de amor, mas por excesso de silêncio e porque o vínculo deixou de ser alimentado. A verdade é que, nesse caso, o casamento ele não perde a força de uma vez. Ele se perde nos detalhes que deixaram de existir. O olhar, o toque, o interesse, a presença. E é exatamente nesses detalhes que a reconexão se faz presente. Hoje eu vou te mostrar formas simples e possíveis de recuperar essa proximidade sem pressão, sem conversas pesadas e sem cobranças que afastam ainda mais. Gestos que criam aos poucos o clima necessário para que a relação volte a respirar. E no final do vídeo, se o conteúdo fizer sentido para você, comente a palavra retornar. É a forma que encontrei de saber quem está realmente comprometido em reconstruir o casamento. Vamos começar. Quando falamos em desconexão no casamento, muitas pessoas imaginam discussões intensas, desgaste evidente ou crises abertas. Mas na prática, a maioria dos casais não entra em risco por causa de grandes conflitos. Entra em risco por causa de um padrão inconsciente de distanciamento que se instala sem ser percebida. É um processo sutil. A vida acontece, as responsabilidades aumentam, os papéis se acumulam e pouco a pouco o casal deixa de nutrir a relação como fazia no início. Não porque não se amam, mas porque deixaram de ter espaço interno e externo para esse amor ser expresso. Esse movimento silencioso cria uma sensação de convivência funcional, porém distante. A relação continua, mas a conexão não acompanha. E quando o casal percebe, já faz tempo que não falam sobre o que realmente importa. Não falam do que sentem, não falam do que falta ou do que desejam. E, acima de tudo, não falam do que ainda pode ser recuperado. A desconstrução nunca surge de um único momento. Ela surge da soma de pequenos descuidos que, acumulados, começam a transformar a forma como o casal se percebe. E é justamente nisso que vamos entrar hoje. O que acontece nesse início silencioso e por que ele pode ser revertido com atitudes acessíveis. A desconexão no casamento raramente acontece de repente. Ela costuma nascer de momentos pequenos que parecem comuns demais para chamar atenção. Tudo começa quando o casal entra em uma fase de adaptação excessiva e passiva. Essa espécie de acomodação. Trabalho, filhos, preocupações financeiras, cansaço acumulado. Aos poucos, o relacionamento, que antes ocupava um espaço central, passa a ser administrado como mais uma tarefa entre tantas outras. No início, isso não parece um problema. É natural acreditar que é só uma fase, que vai passar, que quando as coisas acalmarem, voltamos ao normal. Mas a vida raramente ela desacelera sozinha. Enquanto isso, surgem pequenas contradições internas. A pessoa sente falta de proximidade, mas muitas vezes não sabe como pedir, porque esse pedido toca feridas antigas, medo de rejeição, de não ser ouvido, de não ser suficiente. E sem perceber, acaba repetindo formas antigas de se proteger. O paradoxo é esse. Quanto mais um espera o outro se aproximar, mais se retrai. Cada um interpreta o silêncio do outro a partir da sua própria história emocional e não da realidade presente. E isso cria um desencontro que parece atual, mas é a reedição de vivências muito antigas. Com o tempo, cria-se uma dinâmica silenciosa. O casal funciona, mas não se encontra. Divide a casa, mas não a vida emocional. Convive, mas não se percebem. E isso gera um conflito interno profundo. Será que ainda dá para recuperar? Será que estamos nos perdendo? Ou isso é apenas o jeito que o casamento se torna com o tempo? Será que o outro ainda me ama? Mas não é o amor que desaparece, é a forma de se expressar esse amor que acaba se perdendo. E essa perda quase sempre tem raízes que vão além do casal.
Quando falamos sobre recuperar um casamento que entrou no automático, existe uma percepção muito importante. Grande parte do desgaste não vem dos grandes problemas, mas da ausência de pequenos movimentos emocionais que mantêm o vínculo vivo ou até que precisem resolver coisas pequenas. Casais costumam acreditar que precisam de conversas longas, decisões difíceis ou mudanças radicais para retomar a proximidade, e às vezes até precisam, mas na prática clínica, o que aparece repetidamente é o contrário. A reconexão começa quando o casal volta a criar pequenos momentos de presença consciente, não quando tenta resolver tudo de uma vez só. Esses momentos são coisas que parecem quase banais. Um olhar que realmente encontra o outro, uma resposta que demonstra interesse, um toque rápido na rotina, uma pergunta feita com intenção. A maior distorção que muitos casais desenvolvem é acreditar que estão distantes porque o amor diminuiu. Mas muitas vezes o amor ele continua ali. O que diminui é a capacidade de expressá-lo quando desejos, frustrações e não ditos começam a ocupar espaço entre o casal. O equilíbrio psíquico na relação é construído por repetição e por reconhecimento. Quando o outro percebe que é visto não apenas pelo que faz, mas pelo que sente, aí sim, esse reconhecimento abre espaço do desejo, não apenas o desejo romântico, mas o desejo de estar junto, de construir algo a dois. A conexão não é um evento, ela é um clima. E esse clima é criado por práticas simples repetidas com intenção. Quando falamos de recuperar a conexão, muitos imaginam que precisam sentar, conversar seriamente e resolver anos de afastamento em uma única conversa. Mas esse é um dos movimentos que gera mais retração. É claro que às vezes precisa sentar e conversar, mas quando a relação está fragilizada, começar pelo diálogo profundo costuma ser cedo demais. A reconexão acontece em 3 etapas distintas. A primeira é criar pequenos pontos de encontro emocional. Antes de qualquer conversa, o casal precisa reaprender a se perceber. Gestos mínimos, mas simbólicos. Um olhar que dura um segundo a mais. Um comentário gentil, um toque breve, uma resposta dada com intenção, não por obrigação. Esses gestos recolocam o casal em contato com a experiência emocional da presença. O gesto que comunica: eu te vejo, você importa, nós ainda existimos. A segunda etapa é reduzir a pressão no ambiente emocional. Casais em crise silenciosa carregam expectativas internas altas. Expectativas que muitas vezes nasceram bem antes da relação atual. Quando um dos dois começa a agir com gentileza, previsibilidade e presença não exigente, a distância muda, a relação respira, a defesa cai, a aproximação se torna possível. A terceira etapa é iniciar conversas curtas, mais significativas. O diálogo vem por último. Aqui, o objetivo é criar um espaço onde cada um possa dizer algo de si sem medo de ser julgado e sem cobranças. Um dos maiores equívocos é achar que o casamento se desgasta por algo que acontece de forma evidente. Muitas vezes, ele se desgasta por algo que se repete de forma silenciosa e imperceptível. E aqui surge a pergunta central: o que estamos repetindo hoje, mesmo sem perceber, que alimenta essa distância? Porque o que se repete em um casal não é apenas comportamento. São modos antigos de se defender, modos antigos de pedir amor, modos antigos de evitar a dor. E quando isso se torna consciente, a relação deixa de ser refém do automático. O casamento não precisa voltar a ser o que ele era, até porque nada volta atrás. Os sujeitos mudam, a vida muda, e o que se busca não é resgatar uma fase idealizada, mas criar uma nova forma de vínculo mais condizente com quem vocês são hoje. A relação se perdeu aos poucos, e é aos poucos que ela se reconstrói, por gestos simples, presenças pequenas e escolhas possíveis. A reconexão não exige pressa, ela exige presença. A crise silenciosa não é o fim de um casamento, é um pedido de atenção, um convite para olhar
para o vínculo com mais consciência e cuidado. E eu sei que é difícil. Muitas vezes olhar para o que é difícil, para o que está ali incomodando, não vai ser fácil. Mas é uma tarefa possível e essencial se vocês querem se reconectar. Se ao longo desse vídeo você percebeu que está vivendo algo parecido, saiba que existe como retomar. E se você sentir que precisa de ajuda para compreender o que está acontecendo no seu relacionamento e por onde começar, eu deixo aqui o meu apoio. Eu trabalho com sessões online e presenciais e nelas aprofundamos esse processo de reconstrução da conexão de forma personalizada, respeitando a história e a singularidade de cada casal e de cada indivíduo desse casal. Se você quiser dar esse passo, o link do agendamento está aqui abaixo. E antes de encerrar, deixa aqui a palavra retomar nos comentários. É assim que eu sei quem ficou até o fim e que está realmente disposto a reconstruir esse vínculo. Obrigada por estar aqui. O casamento não se perde no silêncio. Ele se perde quando deixamos de tentar. Espero vocês na primeira sessão ou no nosso próximo vídeo.